Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, podem sentar. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que a nossa igreja no Brasil está em uma busca de batismos com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ô irmão, entrega, João. É uma busca, nós estamos completando no Brasil 110 anos, aqui em Alagoas estaremos completando em agosto 106. Infelizmente continuamos sem saber o que fazer, sem saber se vai fazer festa, se praticamente não há condições, não é? Porque não temos espaço, ainda estamos em plena pandemia e a gente tem que se resignar, orar ao Senhor. E o Senhor fará nascer o sol outra vez. O choro pode durar o quê, meus amados irmãos? Uma noite. É uma noite. Estamos passando uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sem poder celebrar nossas escolas bíblicas, nossas festas, conforme o nosso santo costume de décadas, de mais de um século. Agora, em 2022, vai fazer 100 anos. Em 2022, vai fazer 100 anos que a gente vem fazendo essas festas. A primeira festa da escola bíblica da Assembleia de Deus em Alagoas foi na inauguração do primeiro templo, em outubro de 1923, salvo melhor juízo. Então, em 2023, estará fazendo 100 anos das nossas escolas bíblicas. Foi na inauguração do primeiro templo aqui, neste local aqui ao lado, não era aqui, era lá, daqui para lá. E a primeira igreja feita por Otto Nelson. Estava presente Gunnar Vingre, estava presente Simon, que era missionário sueco em João Pessoa, estava presente Joel Carlson, que era missionário em Recife, estava presente, não sei se já Nelis Nelson, se já Samuel Nistron. Só tinha suecos naquele tempo, os pastores eram suecos. Quem sabe daqui para lá o Senhor prepara e a gente vai fazer uma festa bonita. Quem crê que Deus pode fazer isso? Pode ou não pode, irmãos amados? Parece que é 2023. Parece-me que é 2023, 100 anos. Meus amados irmãos, mas a gente vai fazendo o que pode. A gente vai fazendo aquilo que Deus concede a graça de fazer. Ninguém é obrigado a fazer o que Deus não concede a graça. Você só tem a obrigação de fazer aquilo que Deus lhe concedeu a graça de fazer. Então, estamos fazendo o que Deus nos concede a graça. Meus amados irmãos, Apocalipse é um livro simbólico, é um livro de muitas imagens, muitas figuras, muitos símbolos. E Jesus aparece lá em Apocalipse a João. Eu estive na gruta onde Jesus apareceu a João, lá em Patmos. Hoje é uma ilha que pertence à Grécia, é patrimônio da Igreja Ortodoxa Grega. E ali nós estivemos ali, foi muito emocionante, em 2012. Nós estivemos ali, não, 2014, melhor dizendo. Não, 2012. 2012, estivemos ali em 2012 e foi muito emocionante estar naquela gruta, na ilha onde João teve a visita do Senhor Jesus ali. Que coisa linda. E meus irmãos, cada coisa é um símbolo. Por exemplo, Jesus aparece com os cabelos brancos como a neve. Quem lê diz, oxente, Jesus tem um cabelo branco? Cabelo branco é sinal de velhice. Mas ali não é literal, é um símbolo. Jesus apareceu em símbolo. O cabelo branco, alvo como a neve, representa a eternidade. Jesus é eterno. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Não é que Jesus tem um cabelo branco literalmente. Ele estava com a veste branca, ele estava com um cinto de ouro, os seus pés como latão reluzente, não quer dizer que os pés de Jesus é latão fervendo. Na sua mão tinha 7 estrelas, não quer dizer que tem 7 estrelas literais. Cada coisa tem um símbolo que não dá tempo de falarmos hoje. E meus amados irmãos, João viu Jesus no meio de 7, o que, irmãos? Castiçais de ouro. Vamos ver aí, versículo 13, glória a Deus. A menorá. Eu creio que todo mundo sabe aqui o que é a menorá. É aquele candelabro que tem quantos braços? 7 braços, 3 de um lado,
3 do outro e um no meio. Um no meio, 3 canas de um lado, 3 canas do outro. Isso é muito comum nos dicionários bíblicos, nos livros, em algumas igrejas e também em Israel. Quem vai a Israel vê muito a menorá. E Jesus viu, ou melhor, João viu Jesus no meio da menorá, do candelabro ou do castiçal de 7 braços, de 7 hastes. Vamos ver isso em Apocalipse 21, ou capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Muito bem, 7 castiçais de ouro. A menorá, aquele castiçal que tem a haste no meio, 3 braços de um lado, 3 braços do outro. Em cima são rentes, né? As 7 lâmpadas ficam rentes. E 7 candeeiros acesos, candelabro de ouro. E aquele candelabro, ele não era uma novidade quando apareceu a João. Aquele candelabro, ele era do templo de Jerusalém. Os irmãos sabem que no templo tinha 3 espaços. Tinha um pátio, do lado de fora do pátio estava 2 objetos. Estava a pia de bronze e estava o altar do holocausto. Do lado de fora do pátio, onde o povão chegava. O povão podia chegar até aí. Depois do pátio tinha a primeira porta. A primeira porta era o lugar santo. No lugar santo tinha 3 objetos. No meio, o altar do incenso. Do lado, uma mesa com os pães da proposição. E do outro lado, tinha uma menorá, um castiçal de ouro. Que era justamente esse que João viu. Que ficava no lugar santo. No lugar santo. Depois tinha uma cortina. E detrás daquele grosso véu estava o santo dos santos, onde só tinha a arca de Deus, com a tampa do propiciatório, e a nuvem Shekinah sobre a arca da aliança. Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus mandou fazer o tabernáculo. Eu ainda não estudei o tabernáculo com vocês, mas o tabernáculo representa o ministério de Cristo. Cada peça do tabernáculo, cada detalhe do tabernáculo tem um significado para nós. Hoje nós não precisamos mais do tabernáculo. Hoje nós não precisamos mais da menorá. Nós não precisamos do altar de bronze. Nós não precisamos do altar do incenso. Nós não precisamos mais da arca da aliança. Nós não precisamos mais da mesa dos pães, porque lá eram símbolos. Era o evangelho em símbolos. E hoje nós não temos mais os símbolos, nós já temos a realidade. Por exemplo, hoje o castiçal está aqui. Quem crê que o castiçal está aqui? Aleluia, amém. Quem é o castiçal? O que é que aquele castiçal representa? O pastor já leu. Leia o 20, por favor. Por que é que aqui não tem um castiçal de ouro? Por que é que aqui não tem uma arca? Por que é que aqui não tem um altar de incenso? Por que é que aqui não tem uma mesa? Porque tudo isso a gente tem, mas em realidade. Os símbolos foram na velha aliança. Leia quem é o castiçal. O que representa o castiçal de ouro? O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7, o que, meus amados irmãos? Igreja. As igrejas. O castiçal representa a igreja. A haste do meio representa Jesus. Nós vamos estudar isso. A haste central, o pedestal, só tinha um pedestal. Era a haste do meio, só tinha um. E aquela haste até em cima uma grande lâmpada. Representa quem? Olha aí que coisa linda. Esses meninos, irmão, merecem um presente.
No final do ano que vem eu vou dar um presente a eles. Glória a Deus. No final do ano que entra. Muito bom. Olha aí, irmão. Estão vendo quantos pedestais ela tinha, o castiçal? Quantos pedestais tinham? Somente um, com uma haste no meio. Aquela haste do meio representa quem? Que sustenta tudo. Quem é aquela haste do meio? Cristo. E as outras hastes, elas se juntam à haste central, que representa as igrejas. Representam as igrejas coletivas e representam a igreja individual. Cada crente é representado numa haste daquela, que está ligada à haste central. Quem é a haste central? Representa quem? Cristo. Você está ligadinho ali na haste central? Então a haste do meio é Jesus, o suporte é Jesus, e a cada candelabro daquele, cada lâmpada, cada haste, cada cana daquela, sou eu, é você que formamos a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Por isso que não precisa mais aqui. O pastor não vai mandar comprar uma não? Vou não. Glória a Deus. E uma arca, quando é que o senhor vai comprar uma arca para botar aqui? Nunca. Glória a Deus. E quando é que o senhor vai mandar fazer um altar de incenso? Não vou mandar fazer, porque isto aí eram símbolos. E hoje nós já temos a realidade que está aqui nesta hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui, irmãos, que o tabernáculo, tudo que tinha no tabernáculo, não era só isso não, tudo. É rico, é lindo, o tabernáculo é lindo. Nosso pioneiro Gunavingre, para quem não sabe, é o primeiro que chegou aqui no Brasil com Daniel Berg. Ele fez teologia no Seminário Batista de Chicago, seminário sueco, e a tese, o TCC, vamos dizer assim, o TCC dele foi sobre o tabernáculo. Eu não sei se os irmãos sabem disso. O TCC de Gunavingre foi sobre o tabernáculo. Existe um livro que ele escreveu explicando o tabernáculo, à luz do Evangelho. Foi o TCC, o tema do TCC de Gunavingre foi o tabernáculo. Glória a Deus, aleluia. É a única obra escrita de Gunavingre, é o TCC do curso de teologia. Não tem outra obra escrita dele. Até para escrever artigo, quem escrevia mais era Frida. Os artigos do jornal Mensageiro da Paz e do Boa Semente, antigamente, Som Alegre, era Frida quem escrevia. Ele não era bom de escrita, era mais de falar e de ensinar. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que tudo aquilo era um símbolo. Vamos ver Hebreus 9, o livro aos Hebreus, ele explica muito aqueles símbolos, não todos. Hebreus 9, 8 e 9, aos Hebreus 9, 8 e 9. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Muito bem. Então, Paulo fala, ou melhor, o autor da carta aos Hebreus, ele fala que o tabernáculo era o que, irmãos amados? Alegoria. O que é uma alegoria? É um objeto que representa outra coisa. Por exemplo, quando vocês já viram carros alegóricos? Os irmãos conhecem carros alegóricos? Hoje quase que não existe mais. Mas antigamente, se existiam os carros alegóricos, por exemplo, no dia 7 de setembro, quando o Brasil era um país patriota, quando o Brasil honrava suas datas, quando o Brasil amava, os brasileiros amavam o seu próprio país, se celebrava 7 de setembro, ia um carro na frente com um jovem com a espada na mão erguida, com aquele chapéu na cabeça, um bigode e aquela farda bonita, representando quem? No dia 7 de setembro, aquele jovem, às vezes até montado num cavalo mesmo, em cima de uma caminhonete, de um caminhão, representando Dom Pedro. Ele era Dom Pedro, mas ele o quê? Era uma representação. E Paulo disse, ou o autor da carta aos Hebreus, ele disse que cada coisa do tabernáculo era um símbolo, era uma alegoria.
Goria. Glória a Deus. E o castiçal, ele era um símbolo, ele era uma alegoria. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. E meus amados irmãos, primeira coisa que nós vamos ver é que o castiçal, ele era uma peça de ouro, toda de ouro batido. Olhe para cá, irmão, ele não tinha parafuso, olha ali. Vocês estão vendo aquelas hastes coladas na haste central? Estão vendo aquelas canas coladas na haste central? Não era de parafuso, era uma peça só. Era uma peça só, feita de uma vez só. O artífice Bezaleel, Aholiabe, irmão, receberam uma graça do Espírito Santo para fazer uma peça só, sem emenda, sem parafuso, sem rosca. Era uma peça só, de um metal só, ouro. Aleluia. O mesmo ouro que era a peça central, o mesmo ouro estavam nas hastes laterais. Irmão, a Bíblia diz que para Bezaleel fazer isso, foi preciso ele receber o Espírito Santo para fazer essa peça. Diz que eles receberam Bezaleel e Aholiabe e os seus auxiliares, receberam uma sabedoria especial do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem capacitou para eles fazerem essas peças. Aleluia. No tempo que não tinha, hoje tudo é no computador. Você vai fazer uma maquete, onde é que você faz a maquete de uma coisa? Você faz aonde? No computador. As medidas são no computador, hoje é assim? É assim ou não é, irmãos? Hoje em dia, se tirar o computador da mão dos arquitetos, você hoje não vai ter computador mais, como é que vai ser deles? Me ajude. Vai ser problema, os bichinhos. Glória a Deus. Não vão saber fazer nada, porque os programas estão todos nos computadores. Se for os arquitetos velhos, dos anos 60 para trás, né, pastor? Glória a Deus. Eles saberão, mas os recentes não saberão não. Se tirar o computador, desmantelou. Bezaleel não tinha computador, não tinha tecnologia, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus que capacitou ele. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Está escrito lá em Êxodo que foi Bezaleel e Aholiabe, chamados por Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo os instruiu, o Espírito Santo os capacitou para fazer as peças do tabernáculo. Moisés deu o modelo, Deus deu o modelo a Moisés, Moisés entregou o modelo a eles, e eles produziram as peças. Glória a Deus. Vamos ver Êxodo 25, 31. Êxodo 25, 31. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé e as suas canas, e as suas copas, e as suas maçãs, e as suas flores serão do mesmo. Olha aí, irmão. Também farás um candelabro ou um castiçal de ouro puro. Era ouro puro, irmãos. Não tinha mistura. Dizem os químicos que é impossível fazer um anel, uma aliança de ouro puro. Diz que tem que ter uma liga metálica. Pois o castiçal foi de ouro puro. Olha, irmão, e como é que pode uma coisa dessa? Porque os que entendem da matéria diz que precisa colocar uma misturazinha para fazer a liga. Pois o Espírito Santo ensinou a Bezaleel e a Aholiabe a fazer de ouro puro sem mistura. Aleluia. Aleluia. Se você não aprendeu, é problema seu. Vá perguntar a Bezaleel e a Aholiabe como é que se faz uma peça de ouro sem liga. Eu tinha um professor de química que ele dizia que nem na sapatilha do Papa não tinha ouro puro. Ele dizia, nem na sapatilha do Papa tem ouro puro. Pois no tabernáculo tinha. Como foi, eu não sei, que eu não é da minha matéria. E disse que ele era de ouro batido, todo de ouro batido. Glória a Jesus! E deles que nele tinha detalhe, as hastes, as canas, né? Tem uma tradução que diz canas, né? Como é que diz de vocês? As canas. As canas ou hastes, as laterais. E os copos, o que era o copo?
era a parte de cima, onde ficava o recipiente, de sair o fogo, o copo. Glória a Deus. Por favor, coloque ele aí para mostrar os copos. Louvado seja Deus. Os copos é a parte superior. Tudo de ouro puro. Olha aí, aquela parte superior era de onde saiu o fogo, eram os copos, era onde ficavam os pavios. Ficavam ali os copos de ouro puro. E esses copos, eles tinham um cano descendo até embaixo, irmão. Tinha um cano, viu? Tinha um cano. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que os copos eram de ouro batido, os botões, as flores, glória a Deus, tinha botões e tinha flores trabalhadas, era a coisa mais linda, flores e botões trabalhados em ouro puro. Isso fala da beleza da igreja. A coisa mais linda da terra é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas pastor, tem tanto defeito na igreja? Tem. Mas com todo defeito, ainda é a peça mais bela da terra. Glória a Deus. Com todo defeito da igreja, irmão. Tem gente que vive procurando defeito para botar na igreja. É verdade, não é? Até crente mesmo, vive procurando defeito para botar na igreja. Pois fique sabendo você, seu procurador de defeito, que com todo defeito da igreja, ela é de ouro, ela tem flores e tem botões batidos de ouro feitos pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 32. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Vocês viram aí, irmãos? 3 canas de um lado, 3 canas do outro. Mas era uma peça só, viu? Tinha parafuso não, nem tinha rosca. Era uma peça só. Glória a Deus. Prossiga. Numa cana haverá 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã, uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã, uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Disse que era enfeitada de flores e maçãs. Cada haste tinha saliências, tinha baixo relevo de flores e maçãs de ouro. Aleluia. Fala dos dons do Espírito Santo e do fruto do Espírito Santo. As flores são os dons. E a maçã é o quê? Maçã na natureza é o quê? É um fruto. As flores naquele candeeiro representavam os dons espirituais. E as maçãs representavam o fruto espiritual. Você cuida da vida. Tem que ter flor, mas tem que ter maçã também. Tem que ter os dons e o fruto. Tem gente que só tem o dom, mas não tem o fruto. Veja que tinha flores e tinha maçãs. Fala dos dons do Espírito e fala do fruto do Espírito Santo. Eu já ouvi falar de um crente que era crente, batizado com o Espírito Santo, falava língua, e quando ele tinha raiva, chamava um bocado de apelido brabo. E no meio dos apelidos, falava línguas. Glória a Jesus. Esse era crente mesmo, não era, irmão? Glória a Jesus. Ele só tinha flor, mas mesmo a flor não era muito cheirosa. Mas não tinha maçã, não tinha o fruto. Já pensou a pessoa falando língua com raiva? Glória a Deus, xingando o outro. Meus amados irmãos, mas a Bíblia é linda. Tinha uma flor, uma maçã, uma flor, uma maçã, um dom, o fruto, um dom, o fruto, um dom, o fruto do Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. Prossiga. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com suas flores. Prossiga. E uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. 36. E as suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Você veja que se fala mais das maçãs do que das flores.
Observou? Se fala mais das maçãs do que das flores. Pastor, é bom ter dom? É, mas é melhor ter fruto. Quem diz amém em nome de Jesus? Amém. Tem gente que só tem flor, mas não tem fruto. Não tem fruto. Veja que fala da maçã muitas vezes. Os detalhes, a maçã é realçada. A maçã representa o quê? Eu quero ver se essa igreja decorou. A maçã representa o quê? O fruto de quem? Do Espírito. E as flores representam o quê? Os dons. É para ter um bem pertinho do outro. Isso fala de equilíbrio. Dá para dar glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Irmão, a nossa igreja pentecostal é uma coisa linda, irmão. Ela tem flor, mas tem fruto. Que antigamente o pessoal dizia, os crentes, as mulheres crentes, falam língua, mas também os crentes, mulher e homem tudo. Os crentes falam, do tanto que fala de língua, fala da vida alheia. Alguém antigamente dizia isso com a gente. Os tradicionais diziam isso com a gente. Mas não é verdade. Se alguém é assim, é por conta própria. Se alguém é malicioso na língua, maledicente na língua, é por conta própria. Mas a doutrina é uma flor, uma maçã. Uma flor, uma maçã. Uma flor e uma maçã. E quem pode dar glória a Deus, diga aleluia, porque a doutrina nossa é equilibrada. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus nas alturas celestiais. Vamos lá. Glória a Deus. Qual era a função desse candeeiro? A função desse candeeiro. Irmãos sabem que o tabernáculo ele era fechado. Ele não tinha janelas. Era somente a cortina da frente e totalmente isolado lá dentro. O sacerdote só podia trabalhar se as lâmpadas estivessem, o que, meus amados irmãos? Acesas. Vamos ver isso em Êxodo 25, 37. Glória a Deus. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. Também lhe farás o que, irmãos? 7 lâmpadas. Qual era a finalidade dessas lâmpadas? Se acenderão para o que, irmão? Alumiar. Para alumiar ou iluminar, depende da tradução. O objetivo dessas lâmpadas acesas era clarear o ambiente, era clarear o santo, lugar santo, era para que ninguém tropeçasse, era para que o sacerdote não batesse no altar do incenso, era para que o sacerdote não se acidentasse na mesa. A lâmpada, ela tinha a função de alumiar, de clarear o ambiente. Aleluia, louvado seja Deus. Mas para isso precisava de azeite. Êxodo 27, só voltar um pouquinho as páginas. Êxodo 27, 20 e 21, glória a Deus. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam o que, irmãos? Azeite puro. Azeite puro, não podia ter mistura. Não podia ter mistura. Azeite puro de oliveira para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. As lâmpadas tinham que estar acesas continuamente, mas para elas estarem acesas, era necessário azeite puro. Aleluia. Hoje não vai dar para falar do azeite. Hoje só vai dar para falar da lâmpada. Só vai dar para falar do castiçal, mas não vai dar para falar do azeite. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa. Agora lê o 21 também. Aí, 27, 21. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quanto tempo essas lâmpadas tinham que ficar acesas? Quanto tempo? O versículo 21 diz:
Aliás, o versículo 20, o final do versículo 20. Continuamente. Quanto tempo essas lâmpadas deveriam estar acesas, essas lâmpadas? O fogo arderá. Continuamente. E as lâmpadas eram para estar acesas Continuamente. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa boa. Eu lamento que nem sempre foi possível. E eu lamento que nem sempre nós cumprimos esse mandamento dessa lâmpada acesa. O altar aceso e a lâmpada acesa. Nem sempre. Na história da igreja, a gente vê que houve tempos de escuridão. Houve tempos que a lâmpada se apagou. Aleluia. E houve tempos que a lâmpada estava quase se apagando. Quem lembra de um tempo? Os jovens têm que lembrar. Um tempo que a lâmpada quase que se apagava. Os jovens lembram porque houve uma festa aqui, o último conjoado nosso. O tema foi esse, salvo equívoco. Foi esse? Glória a Deus. Quem lembra quando foi, que época foi que essa lâmpada quase se apaga? Quando foi, irmão? No tempo de um sacerdote. Quem lembra? Do sacerdote Eli. A lâmpada quase se apaga. Diz que ela estava bruxuleando, fumaçando, bem baixinha, quase escura. Mas a Bíblia diz que naquela noite que a lâmpada ia se apagar, o Senhor desceu, entrou na tenda onde Samuel estava dormindo e bradou na terra, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Glória a Jesus. Deus seja glorificado nesta noite. Aleluia, Jesus. Quem crê que Deus vai descer na terra outra vez? Quem crê? Vai fazer uma visita antes do arrebatamento. Quem crê que o Espírito Santo vai passar no tabernáculo e vai acender a lâmpada outra vez, levante a mão e dê um glória para Cristo Jesus bem forte nesta noite, antes que a lâmpada se apague. Em muitos lugares a lâmpada já se apagou. O candeeiro já faltou azeite. A lâmpada se apagou, está só o castiçal, mas a lâmpada está o que, meus amados irmãos? Apagada. Glória a Jesus nessa noite. Mas mesmo que se apagou, Jesus é poderoso para acender outra vez. É ou não é, irmãos amados? Né? Quando Jesus chega, as lâmpadas apagadas, elas voltam a acender. Bendito seja o nome de Jesus nessa noite. Irmãos, nós vemos, eu tenho andado um pouco, eu não ando muito, porque eu sou muito apegado à igreja. Mas andar para o pastor é necessário. Ele aprende e ele vê a situação. E agora da pandemia nós ficamos presos, nunca mais nós pudemos nem visitar os vizinhos, quanto mais longe. Mas andando longe por aí afora, irmão, nós vemos em muitos lugares que a lâmpada, a igreja, quem é a igreja? Vamos ver, quem é o candeeiro? Representa quem é o candeeiro? O castiçal. Representa quem, irmão? A igreja. Em muitas igrejas, em muitos lugares, esse fogo já se apagou. Essa luz do evangelho, da doutrina, da palavra, já se apagou, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E a minha luta com vocês é para que essa lâmpada não se apague. Porque Deus disse que ela era para arder. Quanto tempo, meus amados irmãos? Quanto tempo, meus irmãos? Até a vinda do Senhor. Meus irmãos, vamos ver agora. Quem é a haste central? Vê se vocês aprenderam. Quem é a haste central? Cristo. Quem é a haste central? Cristo. E as hastes laterais? A igreja. A igreja. Cada um de nós individualmente e a igreja como um coletivo, nós somos as hastes laterais. Vamos ver isso. Olha o evangelho. Tudo isso era símbolo. Olha a realidade do Novo Testamento. Evangelho de São João 8:12. Evangelho de São João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Disse Jesus, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou o que, meus amados irmãos? A luz do mundo. Eu sou o que, meus amados irmãos? A luz do mundo. A luz do mundo. A haste do meio. Põe na tela o castiçal outra vez. A haste do meio representa Jesus. Jesus, olha aí, aquela haste grande do meio que é o pedestal, ela representa Cristo. Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Aleluia!
Irmãos amados, se tirar Jesus do mundo, irmãos, estão querendo tirar Jesus. E o que é que está acontecendo? O que é que está prevalecendo? Se tirar Jesus do mundo, estão tirando Jesus das leis, estão tirando Jesus da justiça, estão tirando Jesus das escolas, estão tirando Jesus da sociedade. Vocês vão ver que o alvo é tirar a luz. O alvo atual é tirar a luz. Os irmãos sabem que antigamente nos shopping centers, todo shopping center, toda loja grande tinha um presépio. Nós não trabalhamos com presépio, nós não trabalhamos com imagens. Mas hoje, se você chegar num presépio, você já observou, aliás, se você chegar num shopping center, não tem mais presépio. Tem um bocado de lâmpadas, tem trenó, tem Papai Noel, tem casas europeias, é verdade ou não é, irmãos amados? Aquelas casinhas europeias, né? Aqueles castelozinhos europeus. Mas você já notou que não tem mais o presépio? A Virgem, José, o menino Jesus, não existe mais. Não existe mais. Por que não existe mais? Porque querem tirar tudo que lembre Cristo. Tudo que lembre Cristo é para ser retirado da terra. Vocês sabem que na China, o que é que estão arrancando das fachadas das igrejas? Quem sabe dizer? O que é que estão arrancando? As cruzes. Por quê? Porque não quer nada que lembre Cristo. É para tirar tudo que lembre Cristo. A Bíblia, eu não sei nem como é que os gideões, os servos de Deus, os gideões estão trabalhando, porque eles distribuíam Bíblia nas escolas, mas recentemente saiu uma ordem, que não é para as escolas, eu não sei se prevaleceu, ou se foi apenas uma sugestão, que é para as escolas não receberem Bíblias. Aleluia! Porque o alvo do inimigo é apagar a luz. O alvo do inimigo é apagar a luz. E a igreja incomoda também. Por que a igreja incomoda? Porque a igreja está unida a Cristo. E Cristo é o que, meus amados irmãos? E uma sociedade que expulsa a luz, uma sociedade que não quer mais a luz, o que é que vai acontecer com essa sociedade, com este mundo? Ele vai ficar totalmente em que, meus irmãos amados? Em trevas. O mundo está ficando em trevas, os valores pervertidos, a destruição da família, a destruição dos valores éticos, dos valores morais, a destruição dos valores espirituais, irmão, coisa que a gente nunca imaginou ver, nunca nem pensou que iria acontecer, está acontecendo. Por quê? Porque estão querendo arrancar essa haste, estão querendo tirar a luz do mundo, o evangelho, a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo, que é a luz que ilumina o mundo, que dissipa as trevas. Louvado seja Deus. Estão querendo tirar a luz, porque Cristo disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Aleluia. Essas trevas não são físicas, essas trevas são trevas o que, irmãos amados? Espirituais e morais. Mas só que a haste do meio, ela não é sozinha. Olha que coisa linda, a haste do meio. Vamos ver se esta igreja aprendeu. A haste do meio representa quem? Cristo. Mas ele não está só. Oh, glória. Que Deus seja glorificado nessa noite. É uma alegoria, é um símbolo, junto com Cristo. Oh, aleluia. Olha que coisa linda, está a igreja. Os 7 candelabros juntos com Cristo. Mas quem são esses demais candelabros? Quem são essas demais lâmpadas? Essas demais hastes, essas demais canas tão belas que estão unidas à haste central? Quem são elas? Quem são elas? A igreja. A igreja, eu, você. A igreja de Jesus. Ele é luz, mas ele deu a ela, a igreja, unida a Cristo, a graça de ser luz também. Cristo disse em João 8,12, Cristo disse: eu sou a luz. Quando chega em Mateus 5,14, aí já muda o negócio. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Prossiga. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dar a luz a todos que estão na casa.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Se eu fosse você, eu daria um glória a Deus bem forte nesta noite. Aleluia. Alguém sugeriu que a Bíblia fosse expulsa, mas Deus usou outros e eles disseram não. Cada escola tem que ter pelo menos um exemplar da Bíblia. Vá de retro, Satana. A Bíblia vai ter que prevalecer, porque a Bíblia é a luz do mundo. A Bíblia representa Cristo. Quem pode dizer glória a Deus em nome de Jesus? Graças a Deus que por enquanto foi adiado. Glória a Jesus. Por enquanto foi adiado. Diz que cada escola tem que ter pelo menos um exemplar da Bíblia na biblioteca. Aleluia. Mas o alvo é tirar a luz. Aí Jesus disse, vós sois. Em João 8:12, ele disse, eu sou. Em Mateus 5:14, ele disse, vós sois a luz do mundo. Qual é o versículo dos dois que está certo? Qual dos dois? É João 8:12 que está certo ou Mateus 5:14? Qual dos dois que está certo? Os dois. Olha o castiçal no meio e olha as hastes laterais. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus olhando para esse castiçal. A igreja é inseparável de Jesus. A igreja está unida assim como essas hastes, assim como essas canas, elas estão unidas ao castiçal central. A igreja, cada crente, cada congregação está unida a Cristo Jesus, nosso Senhor. E a igreja junto com Jesus, ela se torna a luz do mundo. Por isso ódio à igreja. Por isso ódio à igreja. Jesus disse, se me odiaram a mim, também o quê? Odiaram a vós. O alvo do diabo é arrancar o castiçal do meio, mas não é só arrancar o castiçal do meio, é arrancar o quê? Todo o castiçal. Por isso que a igreja é perseguida. Porque a igreja é luz, ela fica brilhando. A presença da igreja incomoda o mundo. A presença da luz da igreja incomoda. Você passando na rua, você incomoda. Aleluia. A sua presença incomoda, porque você é um candeeiro vivo. Quem é um candeeiro vivo? Quem é uma lâmpada viva? Quem é um castiçal vivo? Levante a mão e diga glória a Deus. Você, com a sua presença, com o seu testemunho, você é um castiçal aceso. Aleluia. Castiçal aceso. Aleluia. Glória a Deus. Tem um hino de Oséias de Paula que diz assim, eu e Jesus somos um só. Quem lembra desse hino? Graças a Deus. Tem uns crentes antigos, outros se fingindo que não conhecem. Eu conheço, sei quem são vocês. Glória a Jesus. Quando Adão era menino, vocês já estavam lá no jardim do Éden reinando. Glória a Deus. Então, irmãos amados, tem um hino de Oséias que diz, eu e Jesus somos um só, unidos pelo amor maior. Oh, glória. Oh, que coisa gloriosa, que coisa gostosa é estar unido a Jesus, é estar cravado em Jesus. Aleluia. É ser da mesma peça com Jesus, é ser da mesma natureza com Jesus e estar alumiando junto a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, irmãos amados, e a peça era uma só. O mesmo ouro que tinha na haste do meio era o mesmo ouro que tinha nas hastes laterais. Pastor, que conversa é essa, pastor? E nós podemos ser da mesma marca de Jesus, da mesma natureza de Jesus? Não, irmão, nós somos pecadores. A haste do meio era de quê? Agora veja que coisa linda, que alegoria linda. A haste do meio era de quê? Qual era o material da haste do meio? Ouro puro. Foi fraco. Ouro o quê? Puro. E as hastes laterais? Ouro puro. E quem são as hastes laterais? A igreja. Mas, irmão, e dá certo um negócio desse? Para representar bem, deveria a haste do meio ser de ouro e as hastes laterais de lata de querosene. Porque eu me considero uma lata de querosene e fraca. Vocês não, aqui tem gente que merece ser ouro puro. Mas eu me considero uma lata de querosene. Mas João disse que o castiçal, aliás, Moisés,
diz que o castiçal, o mesmo material do meio, da haste do meio, seria o mesmo material das hastes das canas laterais. Mas pastor, não está errado não esse negócio. Eu acho que está errado, eu acho que o Espírito Santo errou. Deveria ser a haste do meio de ouro. Ouro fala de coisa de valor. O ouro na Bíblia representa a natureza divina. O ouro na Bíblia representa as coisas celestiais. Pastor, não está errado não. Não deveria a haste do meio ser de ouro e as hastes laterais de ferro, ou as hastes laterais pelo menos de prata, ou as hastes laterais pelo menos de bronze? Não, é a haste do meio de ouro e as hastes laterais de ouro. Pastor, mas Jesus não é de ouro e nós temos a mesma natureza de Jesus? Ah, irmão, que coisa linda. Vamos para a segunda carta de São Pedro. Olha como a Bíblia explica-se assim, como o Novo Testamento esclarece o Velho. Segunda carta de São Pedro, 1 e 4. São Pedro vai explicar a gente o ouro do castiçal e o ouro das laterais, o ouro das hastes laterais. São Pedro é quem explica, o apóstolo São Pedro dá a explicação. Oh, que coisa! Eu já estou com vontade de dar glória a Jesus, irmãos. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. Volte, por gentileza, e leia de novo. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Para aí. Pedro estava falando para quem? Pedro estava falando para quem? Para a igreja. E ele disse que pelas promessas de Deus, eu e você ficamos participantes. Aleluia. Da natureza divina. Glória a Jesus. Nós não somos deuses, nós somos lata, nós somos latão, nós somos bronze, fraco, ferro velho. Mas diz que quando se junta com Jesus, aí vira uma peça só. Aleluia. A natureza de Cristo passa para nós. Você sabe o que foi que houve na cruz do Calvário? Sabe o que foi que aconteceu no Calvário? Vamos para a carta de São Paulo aos Colossenses, meu Deus. Me ajuda, essa aqui chegou agora. Glória a Deus, pelo menos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Carta de São Paulo. Glória a Deus, onde diz, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios parece-me, glória a Deus, 2 Coríntios 5, 21, olha a troca que houve no Calvário, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós. Não, pecado, lê de novo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Irmãos, quem foi que passou por este mundo e não conheceu o pecado? Foi fraco, irmãos. Meu Deus, vocês não tomaram café. Ou faltou café ou está faltando fé. Quem foi o único que passou por esta terra e nunca conheceu o pecado? Jesus. Mas ainda foi fraco. Quem foi o único que passou por esta terra e nunca conheceu o pecado? Jesus. Aleluia. Sabe o que Deus fez? Deus pegou o meu pecado e o seu pecado, jogou em Cristo, no Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, não está o nome Deus aí porque está no versículo anterior. Deus o fez, o que, irmão?
pecado por nós. A minha natureza ruim no Calvário, a minha natureza pecaminosa no Calvário, passou para quem? Passou para quem? Passou para quem? Para Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Olhe para cá, Deus não fez Jesus pecador. Você leu errado. Deus não fez Jesus pecador. Deus fez Jesus o que, irmão? Pecado. Jesus no Calvário virou uma peça de pecado. Toda a ruindade da humanidade Deus o fez pecado. Não foi pecador. Aí houve uma troca. Meu pecado foi para ele. Seu pecado foi para ele. Deus fez. Foi Deus. E quem fez isso? Quem foi? Foi Deus, o Pai que fez isso. Na hora do Calvário, o Pai pegou todos os pecados da humanidade, jogou em Cristo. E lá no Calvário, Cristo não era um pecador. No Calvário, Cristo ali estava como pecado. Agora leia o versículo outra vez. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Cristo foi feito o que naquela hora? Pecado. E nós fomos feitos o quê? Justiça de Deus. Justiça. Veja só que troca. Meu pecado e seu pecado foi para ele, e a justiça dele veio para nós. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Se eu fosse você, eu daria glória para Deus mais forte nessa noite. Deus olha para mim e não vê o pecado, vê justiça. Houve uma troca. No Calvário houve uma troca. E quando foi que Jesus voltou a ser justiça junto com a gente? Jesus voltou ao estado original e nós não voltamos mais ao estado pecaminoso. Quando foi que Jesus foi feito justiça outra vez? Ele voltou ao estado de justiça. Na sua ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, o Pai disse: passou, meu filho, a fase que você era pecado. Foi só 3 dias, foi só na sepultura, foi só depois da morte, mas agora eu sou quem lhe justifico. Levante, meu filho, porque você está justificado outra vez. Aleluia. E nós? Por que é que a peça do castiçal é uma só? A peça do meio é uma peça de ouro batido, e as peças laterais são de ouro batido também. Porque no Calvário nós fomos valorizados. No Calvário, a natureza de Jesus, o que foi que aconteceu com a natureza de Jesus? Foi imputada em nós. Por isso que Jesus olha para uma beleza como essa, olha para essas belezas que estão aqui, e Deus lá do céu vem assim, ó, brilhando. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus. Deus olha para vocês e vê vocês brilhando. Aleluia. Dá para dar glória para Jesus nessa hora? Deus olha para você e vê peça de ouro. Ouro batido. Ouro puro. Não porque você seja, mas porque a pureza de Jesus, o ouro de Jesus, foi imputado em você. Vocês entenderam o mistério? Vocês entenderam o mistério? Quem entendeu? Amém. Deus olha para você e vê o que hoje? Em você hoje, Deus vê o que? Lata, latão, bronze, ferro velho. O que é que Deus vê em você hoje? O que é que Deus vê em você hoje? Por causa de quem? Por causa de quem? O ouro de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou ler aqui uma fala que está aqui na nota na minha Bíblia, de um homem que ele não é evangélico. Ele é cristão, mas não é evangélico.
ele diz assim: este é o grandioso mistério da graça divina para os pecadores, que com o intercâmbio admirável, os nossos pecados já não são nossos, mas de Cristo, e a justiça de Cristo já não mais é dele, mas nossa. Glória a Deus. Eu vou repetir. Eu não vou dizer o nome desse homem, senão vocês se escandalizam. Este é o grandioso mistério da graça divina para com os pecadores. Com o intercâmbio. O que é o intercâmbio? O que é o intercâmbio? Daqui vai para lá e de lá vem para cá. Que com o intercâmbio admirável, os nossos pecados já não são nossos, mas de Cristo. E a justiça de Cristo já não é dele, mas é nossa. Aleluia. Se eu fosse você, eu daria glória para Jesus. Deus está olhando para você e está vendo você assim, ó, Glória. brilhando. Porque no Calvário, o ouro de Cristo passou para nós. Dá para dar um aleluia bonito para Jesus? Glória a Deus. Dá para dar um aleluia bonito para Jesus, irmão? É motivo de falar língua, é motivo de profetizar, é motivo de correr de porta fora. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por isso que o castição é todo de quê? O castição é todo de quê, irmão? De ouro. O castição é todo de quê? Ouro. A haste central representa quem? Cristo. E as hastes laterais? A igreja. E por que é tudo de ouro? Porque o ouro de Cristo passou para nós. Aleluia. Hoje nós somos, como disse o apóstolo São Pedro, hoje nós somos participantes. De quê? Não, vamos ver de novo o texto, irmão. Vocês são ruins de decorar. Grandíssimas e preciosas. Segundo São Pedro em 4, segundo São Pedro em 4, por favor. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Leia de novo para a igreja entender, que a igreja não entendeu não. Se a igreja entendesse, não ficava desse jeito não. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado. Somente até aí, para eles não entenderam não, somente até essa palavra divina. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Aleluia! Glória a Deus! Dá para dar um glória a Deus, irmãos amados? Glória a Deus! Por que é que a peça do meio é de ouro e as laterais são de ouro também? Porque pelas promessas de Deus, nós nos tornamos participantes da natureza divina. E o teu pecado foi para onde? E a tua natureza ruim foi para onde? Há 2000 anos atrás. Para Cristo. Houve uma troca. Aleluia. Houve uma permuta. Aleluia. Eita, glória a Deus. Eu quero ficar um pastor bem fino, mas não tem jeito. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eita, glória a Jesus. Pastor Isoldo, quando foi que Jesus voltou à sua natureza totalmente sem pecado? Quando foi que ele voltou à sua natureza totalmente sem pecado? No Calvário, nossos pecados foram para onde? Nossos pecados, nossa natureza ruim foi para quem? Foi para quem? E hoje ele está com aquela natureza ruim nossa que ele levou no Calvário. Quando foi que cessou aquela maldição sobre Cristo? Ah, pastor, e onde é que está escrito isso? Capítulo 1 de Romanos, para encerrar. Que é para dar um glória a Deus. Hoje Jesus não tem mais nada nosso. A natureza ruim nossa já não está mais nele. Só foi nos 3 dias.
Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Quando foi que ele recebeu de volta? Quando foi que Jesus recebeu de volta? Aleluia, a sua natureza santa. Quando foi que ele recebeu de volta? Na ressurreição. Quando foi que ele recebeu de volta? Na ressurreição. Quando foi que ele recebeu de volta? Na ressurreição. Quando foi que nossos pecados sumiram? Aleluia. Aleluia. Quando foi na manhã do domingo, do primeiro dia da semana, antes do sol nascer, o Pai lá do céu disse: Espírito Santo, vem cá. O Espírito Santo veio. Esse Espírito Santo, chegou a hora de mostrar para o mundo que meu filho não tinha pecado. Ele só fez receber os pecados dos homens, mas ele não tem pecado. Nós temos que mostrar para o mundo que ele é santo. Santo, santo, Aleluia. santo, santo. Nós temos que mostrar para o mundo, Espírito Santo, nós temos que mostrar para o mundo que o meu filho Jesus é santo. Glória a Jesus. Quando ele estava na cruz, ele recebeu os pecados dos homens, mas nós temos que mostrar que ele não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo, pois não. O Espírito Santo já sabia, porque o Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz que ele prescruta todas as coisas até as profundezas de Deus. Esse diálogo que nós estamos fazendo aqui é uma licença poética, vamos assim dizer. É uma licença poética, porque o Espírito Santo não precisa que Deus converse com o Espírito Santo para que o Espírito Santo saiba das coisas, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. É uma licença poética. O Espírito Santo diz: pois não. E agora? Aí Deus Pai disse: você vai descer lá para o túmulo e você vai devolver de volta a vida do meu filho, mostrando que ele é santo e que é meu filho. Aleluia. Na manhã do domingo, o Espírito Santo desce do céu. Chega lá no túmulo de José de Arimateia. Jesus! Volta, levanta com poder e glória, porque tu não tens pecado. O pecado era dos homens, não era teu. Levanta, levanta. Eu te declaro que tu és o Filho de Deus e que nunca pecaste. Aí Jesus se levanta. Pela ressurreição. E a santidade dele desapareceu da gente? A nossa ruindade desapareceu dele na ressurreição. E o que ele nos outorgou? O que ele nos deu? Desapareceu de nós? Não. Se eu fosse você, eu daria glória para Deus. Glória a Deus. Por isso que o castiçal é uma peça só de ouro. É ouro no meio e ouro nas... Foi fraco. É ouro no meio e ouro nas... Quem são as laterais? Quem são as hastes, as canas laterais? Levante a mão. Quem faz parte das canas laterais? Quem faz parte de três glória a Deus? Um glória a Deus para o Pai, um glória a Deus para o Filho e um glória a Deus para o Espírito Santo.